entendeu? Eles têm a própria linguagem desse. Sobre esse assunto, no caso, a imprensa fala, eles falaram 3, eu digo que são 4 porque teve um outro caso, que a polícia identificou depois, quando chegou no IML, que ela estava de roupa feminina, entendeu? Foi levado como não sendo trans, mas lá descobriram que era trans. Na hora não deu para identificar, entendeu? Mas vamos dizer que são 3, pronto, não é? Olha, o porquê disso, o que é que está acontecendo? Thaís Aureliano, o porquê, Thaísa? O porquê, veja aí. Boa tarde. Oi, Vinícius, boa tarde a você e a todos que nos acompanham. Pois é, né, muitos casos envolvendo mulher trans aqui na Paraíba, por isso que a gente veio conversar com a Laura Brasil, ela que é gerente de direitos sexuais e também LGBTQIA+, do Estado. Muito obrigada pela sua participação. Como é que vocês acompanham casos como esses que, infelizmente, nessas últimas horas têm sido tão recorrentes? Boa tarde. Boa tarde. Então, nós temos um trabalho aqui pela Secretaria de Estado da Mulher e Diversidade Humana de atuar pela defesa da população LGBTQIAP+, mas especificamente nesses casos, em trabalho conjunto com a Polícia Civil, no monitoramento, no acompanhamento e no assessoramento aos familiares em relação às violações de direitos. E aí o que chama a atenção nesses 3 casos que aconteceram aqui na região metropolitana de João Pessoa é o caráter de violência exacerbada em relação às vítimas. E aí nós temos um qualificador no mesmo sentido que o qualificador do feminicídio, que no caso é aplicado o qualificador de transfeminicídio. Ainda que as motivações possam ser correlatas por questões de envolvimento com tráfico ou qualquer outra natureza, há motivação de extrema violência, como nos casos em que um dos casos foram mais de 10 tiros, no outro foram mais de 30 tiros, atingindo sempre essa região do corpo, do rosto, traz essa motivação específica. E como é que a Secretaria atua? Aguarda a finalização da investigação por parte da polícia ou já chega junto de familiares, da própria comunidade, para também oferecer esse apoio? Então, num primeiro momento, nós estamos aqui em diálogo com a Polícia Civil, acompanhando as investigações, trazendo esse olhar dessa motivação de gênero para que ela não seja descartada em nenhuma etapa da investigação. Nós estamos também em diálogo com os familiares, ofertando o que os nossos serviços propõem, no caso das pessoas LGBTs, os Centros Estaduais de Referência LGBT, aqui em João Pessoa, que fica ali próximo ao Fórum Criminal, o Centro de Referência Pedrinho, oferece suporte psicológico, social e jurídico a toda a comunidade LGBTQIA+, mas aos familiares também. Nós temos, no caso, para aquelas pessoas que são da comunidade LGBT que estejam em situação de rua ou em situação de violência que não corresponda a risco iminente de morte, o abrigamento provisório. Então, a gente traz uma malha de suporte em comum diálogo com a sociedade para trazer os maiores encaminhamentos, lembrando sempre que qualquer pessoa que tenha informações mais detalhadas sobre as motivações ou aspectos que possam ajudar a entender as motivações desses crimes pode fazer a denúncia anônima pelo 197. E aí, esse caso, como é que vocês dão, então, por concluído ou acompanham até o final dessas investigações? Porque muita coisa muda, né, ao longo do processo. Se realmente for a motivação vista, né, que foi envolvimento com drogas, em alguns desses crimes, as pessoas no local já relatam isso. Vocês saem depois da investigação ou permanecem junto com ela? Então, é importante que a gente faça um trabalho de conscientização social, independente de qualquer coisa. Porque, veja, mesmo no caso em que essas motivações sejam por envolvimento com a questão do tráfico, ainda assim nós trabalhamos na perspectiva de defesa da vida e da promoção dos direitos de todas as pessoas, independente de natureza, de orientação sexual, identidade de gênero, etnia ou qualquer outro marcador da diferença. O que nós buscamos promover é a conscientização, o respeito e a pacificação em relação a toda a diversidade. E aí a gente ressalta especificamente que no caso das mulheres trans,
toda a comunicação, né, deve ser sempre pelo nome social. Não é necessário que essa pessoa já tenha feito a retificação formal. Nós temos inclusive uma medida legislativa aqui na Paraíba que é de 2022 que versa sobre a dignidade póstuma, ou seja, todas as mulheres trans, elas precisam só ser nomeadas pelo nome com as quais se identificaram. Então isso é um trabalho que vai de consciência pública mesmo, porque você vê até esse caso mais recente de Bahia, era uma pessoa bastante querida pela comunidade, era uma pessoa que tinha aí um bom envolvimento comunitário e isso tudo traz um impacto social em relação à vida dessas pessoas. Muito obrigada pelo esclarecimento. Eu volto com você, Vinícius.